Pessoal, então, próximo tema que a gente vai ver, ainda continuando o segundo reinado. Então, tem pano aí, como diz o pessoal, para manga, né, esse segundo reinado. É acontecimentos, situações que a gente vai vendo. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu a questão econômica, lembra lá? Duas questões importantes da questão econômica. O principal produto, o café, e as regiões de cultivo. Primeira fase no Vale do Rio Paraíba, no Rio de Janeiro. Uma característica lá da sociedade, da economia naquele momento. Lembra a questão de uma sociedade mais patriarcalista até 1850 no Rio de Janeiro. Segunda fase da economia do café, lembra lá, a partir de 1850, se espalhando já para São Paulo. Segunda questão que a gente viu até agora, do segundo reinado, a questão política. Então a gente viu a situação lá dos liberais e dos conservadores disputarem em alguns momentos o poder, principalmente já depois do Dom Pedro II assumir o poder. O Dom Pedro percebe que aquela disputa entre liberais e conservadores poderia dar problema para ele. Ele vai usar o quê? Uma estratégia política, vai usar lá o chamado parlamentarismo às avessas, a partir de 1847, e a partir de 1857 ele vai alternar. Uma vez ele indica um primeiro-ministro liberal e na outra ele indica um primeiro-ministro conservador. Uma revolta desse momento, a gente viu lá 1848, a revolta praeira, lá em Pernambuco, influência principalmente lá do chamado socialismo utópico. O que queriam os revoltosos? Voto livre universal. Lembra lá? Fim do monopólio português no comércio. Queriam também a participação da população na sociedade, fim do poder moderador do Dom Pedro. Tiveram sucesso? Não. Dom Pedro II manda as tropas e sufoca essa revolta lá em 1849. Então, a gente viu principalmente questão econômica e questão política até esse momento do segundo reinado. Agora, pessoal, a gente vai ver um outro grande acontecimento aí do segundo reinado, que foi a chamada Guerra do Paraguai. Então, não sei se vocês já ouviram falar da Guerra do Paraguai, mas a gente pode dizer que é o grande conflito que o Brasil se envolveu até os dias atuais. É o grande conflito aí que o Brasil se envolveu. Então, para o Brasil, em questão de geração de custo, em questão de envio de soldados, em questão mesmo de formação do exército, foi a Guerra do Paraguai o evento mais importante para a história, vamos dizer assim, militar do Brasil. Até a Guerra do Paraguai, que começa em 1864 e vai até 1870, o Brasil não tinha ainda nenhum exército organizado, formado, vamos dizer assim, de uma forma clássica, como se forma um exército. O Brasil tinha um corpo do exército muito reduzido, vamos dizer assim, um exército ainda muito, podemos, por assim dizer, mal formado até aquele momento. A partir desse momento é que realmente a gente tem a formação de um corpo militar no Brasil, né, com uma preparação, com uma formação, com a questão lá das patentes do exército. É a partir desse momento que o Brasil, então, vai ter essa formação militar, vamos dizer assim, específica. Guerra do Paraguai, pessoal. Primeiro a gente vai voltar lá no Paraguai, né? Por que aconteceu esse conflito?
Então a gente tem que entender um pouquinho da história do Paraguai e do Brasil nesse momento, para a gente entender esse conflito aí, né, que vai começar em 1864. A gente vai retroceder, pessoal, lá na história do Paraguai, na independência. A independência do Paraguai é em 1811. É o primeiro país, né, aqui da América do Sul a se tornar independente. Então o Paraguai, né, lidera esses processos de independência. Outra questão, pessoal. A partir da independência, o Paraguai vai ser governado por ditadores. Então o que seriam ditadores? Indivíduos que não vão seguir uma constituição, uma lei. Eles é que vão dar as cartas, eles vão ditar as leis. Então, esses ditadores lá, Gaspar Francia, Carlos Lopes e o Solano Lopes, filho do Carlos Lopes. O que esses ditadores promoveram no Paraguai desde a independência desse país? A questão da reforma agrária. O que é a reforma agrária, pessoal? Pegar as grandes propriedades de terra e redividir essas propriedades. Colocar a terra para quem quer trabalhar nela. Isso é reforma agrária. Então, tirar das mãos dos grandes proprietários, indenizar eles se for preciso, mas fazer o quê? Dividir essas propriedades. Então, o Paraguai fez isso nesse momento, a partir desse momento. Quando surgiu as estradas de ferro, também o Paraguai vai investir na ligação lá do seu território por estradas de ferro. Investimentos também na área da educação, pessoal. De todos os países aqui da América do Sul, o Paraguai é o país, naquele momento, que menos tinha analfabetos. A menor taxa de analfabetismo estava no Paraguai, nesse momento aí da história. O Paraguai tinha uma outra característica que o diferenciava. Ele não tinha dívida externa. Então o Paraguai não devia naquele momento dinheiro. Diferente do Brasil. Lembra lá o Brasil? Independência, paga para Portugal. Da onde? Não tem dinheiro, empresta da Inglaterra. Tem revoltas contra a independência. O que faz? Empresta dinheiro da Inglaterra, arma os soldados e vai atacar essas revoltas. Existem revoltas posteriores à independência. O que faz? Pega dinheiro da Inglaterra, sufoca essas revoltas. Questão cisplatina lá, lembra? 1825. O que faz? Empresta dinheiro da Inglaterra, tenta sufocar a revolta e perde, né? O Uruguai se tornou independente do Brasil em 1828, mas a independência oficial do Uruguai em 1825. Então o Brasil era um país extremamente endividado. Mas não só o Brasil, pessoal. Todos os outros países que se formam aqui, com exceção do Paraguai, estão também na mesma situação. O Paraguai tem uma característica diferente. Olha lá, investindo em estrada de ferro, investindo em educação e sem dívida externa. O Solano Lopes, ele vai perceber a seguinte situação, pessoal. O problema para o Solano Lopes do Paraguai é que o Paraguai, embora tenha investimento em educação, tenha investimento em infraestrutura, em estradas de ferro, mas o Paraguai não tem o quê? Saída para o mar. E naquele momento isso era decisivo na história econômica do país. O Solano Lopes pensava no seguinte: era necessário o quê? Criar uma estratégia para vender os produtos paraguaios, né? Retirar esses produtos paraguaios do Paraguai para o mar. Outra questão aqui, que o Paraguai também vai investir, é numa indústria, pessoal, de tecidos. Então o Paraguai também vai ter nesse momento uma indústria de tecidos relativamente forte, competindo em alguns locais, inclusive com os tecidos que vinham de que região do mundo? Quem produzia muito tecido? Inglaterra, que emprestava dinheiro para todo mundo. Então tecido nessa época dava muito dinheiro. O Paraguai vai rivalizar em alguns mercados com esse produto inglês. Então, pensa lá. Faltava o quê? A saída para o mar. A saída para o oceano. E o Solano Lopes tinha essa ambição
de achar uma saída aí para os produtos paraguaios, além aqui, né, do mercado americano. O Brasil, pessoal, vai entrar nessa situação da seguinte maneira. O Solano Lopes, não conseguindo uma saída, vamos dizer assim, natural dos produtos paraguaios para o mar, ele vai ter um contato muito estreito com um presidente uruguaio que se chamava Aguirre. Então, o que o Solano Lopes fazia? Ele conseguia passar os produtos paraguaios e embarcar esses produtos através do Uruguai. O presidente Aguirre, então, era aliado do Solano Lopes. Só que o Brasil, lá naquele momento, influenciava muito a política do Uruguai. Então o Brasil sempre estava se intrometendo na política uruguaia. Mesmo o Uruguai sendo independente do Brasil, o Brasil financiava grupos políticos no Uruguai, e quando o grupo político não interessava ao Dom Pedro II, ele tentava o quê? Desestabilizar esses grupos. E foi isso que aconteceu nesse momento lá com o presidente Aguirre do Uruguai. Ele era aliado do Solano Lopes, o Dom Pedro vai intervir no Uruguai e vai retirar esse presidente do poder. E isso vai gerar o quê? Um clima de tensão entre tanto o Brasil e o Uruguai nesse momento, mas o Brasil consegue resolver esse problema no Uruguai, mas a principal situação que se gera é contra o Paraguai. Porque, saindo esse presidente aliado do Solano Lopes do poder, o que aconteceu com os produtos paraguaios? Não tinham mais como sair pelo mar. Então ele perde essa saída aí pelo mar, porque o presidente colocado pelo Brasil no Uruguai, ele era, de certa forma, não mais aliado do Solano Lopes. Então, afetou aí o Paraguai nesse momento. O que acontece aí, pessoal? O Brasil, nesse momento aí, vai estar usando, principalmente aí, o rio Paraguai para navegação. Então, um navio famoso do Brasil aí nesse momento, pode ir aqui, chamado Marquês de Olinda, vai estar passando pelo território paraguaio em meio a todo esse clima aí de tensão. Então, só vou colocar aqui, depois desse clima de tensão aí, então o navio Marquês de Olinda vai estar, então, em território lá, passando pelo rio Paraguai, e esse navio brasileiro, pessoal, ele estava levando o presidente da província do Mato Grosso. Então, estava lá o presidente da província do Mato Grosso, nesse navio Marquês de Olinda, e eles estavam passando pelo rio Paraguai. E o que aconteceu? O ditador lá, Solano Lopes, vai apreender esse navio brasileiro. Os paraguaios juram de pé junto até hoje, né, pessoal, principalmente os historiadores paraguaios, que o navio Marquês de Olinda não era só um navio que transportava lá um político brasileiro, um grupo de políticos. Que o navio Marquês de Olinda, na verdade, era uma unidade, né, do exército brasileiro, que já estava com o objetivo do quê? De invadir o território paraguaio. Então essa foi a leitura dos paraguaios. Os paraguaios vão prender esse navio e isso vai gerar o quê? Isso vai gerar uma tensão muito grande entre o Brasil e o Paraguai. Então o governo brasileiro vai acabar declarando guerra ao Paraguai e formando aí uma aliança, pessoal, com 2 e outros países. Então vai ter a formação da chamada
tríplice aliança. Essa tríplice aliança vai juntar lá quem? Brasil, vai juntar a Argentina e também o presidente lá uruguaio, que foi colocado pelo Brasil no Uruguai. Então a gente tem a formação da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. Contra quem? Contra o Paraguai. Então a gente tem essa formação da Tríplice Aliança, né, contra o Paraguai. Como que foi o desenrolar, né, dessa guerra aí entre Brasil e Paraguai? Então, Brasil, Argentina e Uruguai vão firmar a Tríplice Aliança. A Inglaterra vai apoiar essa aliança, mas vai apoiar em que sentido? Qual que é a maneira que os ingleses apoiam? Empresta dinheiro. Quer dinheiro, minha gente? Dá dinheiro. Depois vocês me pagam. Então, os ingleses vão apoiar nesse sentido. As tropas brasileiras, pessoal, vão ser lideradas principalmente lá pelo Manuel Luiz Osório e pelo Luiz Alves de Lima e Silva, o chamado Duque de Caxias. O Duque de Caxias, pessoal, ele vai liderar boa parte desse conflito, o exército brasileiro. Então ele vai liderar por um bom período aí, né? Deixa eu só colocar aqui de novo, 1864, 1870. Por um bom período, o exército brasileiro. Mas, já próximos lá de 1870, o Duque de Caxias vai falar que a guerra estava terminada. Ele vai falar assim, olha, o Paraguai já está vencido, não tem mais por que mandar soldados brasileiros para atacar o território paraguaio. Acabou a guerra. E o Duque de Caxias vai falar assim, olha, para mim, né, eu acredito que a guerra está encerrada. O Dom Pedro vai discordar dessa situação, vai discordar dessa ideia e vai continuar a atacar o Paraguai. Porque o Dom Pedro acreditava que, né, o objetivo da guerra era, né, acabar naquele momento com o governo também do Solano Lopes. Então, o Duque de Caxias deixa de liderar o exército e assume a liderança do exército brasileiro, nesse momento, o genro do Dom Pedro, o marido da princesa Isabel, que se chamava, né, era o Conde Deu, o dito cujo. Então, o Conde Deu, que vai liderar o exército brasileiro aí no final da Guerra do Paraguai. Então, ele vai fazer lá o quê? Os últimos ataques aí ao Paraguai, até o momento lá que eles encontram e vão executar lá o Solano Lopes. Né? Então, aqui a gente tem a seguinte situação. Além dessas questões, pessoal. O exército brasileiro, como eu falei para vocês, exército brasileiro, ele até esse momento ele não é um exército estruturado, pessoal. Ele precisa ser estruturado nesse momento. E para isso, o Brasil vai recorrer a uma estratégia para poder levar pessoas para lutar na Guerra do Paraguai, que é a formação de um corpo de voluntários da pátria. Então, o que seriam os voluntários da pátria? Indivíduos que estivessem dispostos a ir lutar na Guerra do Paraguai. Só que ali na charge, ali na verdade na foto, né, vocês veem que tem um IN. Como sempre, né, no Brasil as coisas, vocês sabem lá, é as avessas, voluntário é involuntário, né, meio que uma brincadeira, mas parece um negócio meio recorrente, né, na história do Brasil, esse negócio meio estranho, né. Mas os voluntários da pátria acabou virando um negócio meio que involuntário. Por quê, pessoal? Os mais ricos que eram alistados no exército, eles tentavam achar uma saída. Os caras não queriam ir lá lutar, né, numa guerra que era extremamente sangrenta naquele momento, que estava morrendo muita gente. E eles faziam o seguinte, eles tentavam pagar para alguém ir lutar no lugar deles. Então essa era uma estratégia. Então o indivíduo era alistado, paga para alguém.
que tinha muito no Brasil, pessoal, nessa época? Escravo. E o governo brasileiro vai fazer o seguinte, olha, então se está acontecendo essa situação, muita gente não quer ir para a guerra, a pessoa que é escrava e que for para a Guerra do Paraguai, se voltar viva do Paraguai, o que vai ter? A liberdade, vai ter a alforria. Então, os caras, alguns deles vão animadinhos lá para fazer, né, essa luta contra o Paraguai. Outros indivíduos, como eu falei, vão receber. E outros ainda, pessoal, no decorrer da guerra, à medida que o Brasil vai precisando de mais soldados, vão meio que sem querer mesmo. Chega lá o exército, né? Chega o setor de recrutamento do exército, o cara tá em casa lá, meio que tranquilão, eles falam, olha, cara, chegou para você a tua vez. Pegam o cara e levam. Então, involuntários da pátria, por quê? Porque você tem essa situação, pessoal, que nem todos que vão lutar na Guerra do Paraguai foram lá de livre, espontânea vontade. Pensa lá, alguns vão porque vão receber, outros vão porque estão esperando uma alforria, e ainda tem um grupo que vai por quê? Vai meio que forçado. Né? Falaram para ele, ó, você foi alistado voluntariamente. Só que a parte do voluntário é alguém que falou que ele iria. Então, por isso, involuntários, pessoal, da pátria. Indivíduos que vão para a Guerra do Paraguai, lutar pelo Brasil, mas que, se a gente pensar bem, né, vão entrar no barco furado nesse momento, na cabeça deles mesmos. Né? Poxa, o que eu vou lutar pelo Brasil? Mas aqui no Brasil eu sou escravo ainda. Então, é uma situação bem complicada nesse momento. Então, essa situação aí dos involuntários da pátria marca esse momento aí, pessoal. A formação do exército aí brasileiro. Então a gente tem o quê? A questão do recrutamento, inclusive dos, vou colocar aqui, involuntários da pátria. Então, indivíduos lá que nem todos estavam animados para ir lutar nessa guerra. Mas mesmo assim, pessoal, né, com todas essas situações, o que acontece? O Brasil, junto com o Uruguai, com a Argentina, acaba vencendo essa guerra do Paraguai, né, contra o Paraguai. O Brasil consegue lá, além de avançar, além de entrar lá na capital paraguaia, em Assunção, vai conseguir lá eliminar o Solano Lopes no ano de 1870, e isso vai marcar o final da Guerra do Paraguai. Para o Paraguai, pessoal, qual que é a consequência dessa guerra? Vamos pensar lá para o Paraguai. Né? Para o Paraguai, consequências. O que aconteceu lá para o Paraguai, pessoal? Paraguai, consequências. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, alguns números falam aqui que 79% da população masculina paraguaia foi morta nesse período. Então, 80% da população masculina em fase de trabalho, né, quase 80% dessa população foi morta na Guerra do Paraguai. Então, depois da guerra, o que sobrou no Paraguai? Que faixa de população sobrou? Mulheres, crianças e idosos. Então, pensa lá para você recuperar, né, um país com essa situação. Então, morte, né, de cerca de 79%, vou colocar aqui porque cerca, né, se é 79% da população masculina. 79% da população masculina aí, pessoal, em idade, né, adulta aí, 79% da população masculina adulta. Então o Paraguai, pessoal, foi
dizimado nesse sentido, né, por essa guerra. Lembra lá que o Duque de Caxias, fala que estava bom, né? Vamos parar por aqui, já vencemos a guerra. O Dom Pedro, não, vamos continuar com essa guerra, vamos até o fim. O que mais, pessoal? O Paraguai também perdeu 1/3 do seu território, pessoal. 1/3 do território do Paraguai acabou sendo tomado pelos países aí que fizeram o conflito. 1/3 do território perdido. E também a gente pode destacar a morte lá do Solano Lopes. Então, isso aí seriam as consequências aí da guerra do Paraguai para os paraguaios. Pessoal, questão, por exemplo, de batalha. Uma grande batalha, se cair na prova de vocês, eu acredito que se for cair, vai cair alguma coisa sobre a Batalha do Riachuelo. Então essa Batalha do Riachuelo foi liderada por quem? Pelo Duque de Caxias. Então o Duque de Caxias vai usar uma estratégia ali para vencer essa Batalha do Riachuelo. Eu acredito que uma prova não vá se centrar no quê? Nas questões das batalhas. Eu acredito que uma prova vai se centrar no quê? Saber quem foram os aliados contra o Paraguai. Brasil, Argentina e Uruguai. Outra questão, formação do Exército Brasileiro. Como tem a ver com o militar, lembrar que o Exército Brasileiro ele vai se estruturar com a Guerra do Paraguai. Não existia uma estrutura de um exército propriamente dita até esse momento. Como se formou esse exército? Lembra lá, inclusive recrutando pessoas que nem estavam naquele momento tão empolgadas assim para lutar. Outra questão, pessoal, as consequências. Morte de 79% da população masculina, dizimou a população masculina do Paraguai. O Paraguai perde 1/3 do seu território. E o Solano Lopes também, né, vai ser, né, vamos dizer assim, executado aí nesse momento. Para o Brasil, pessoal, vamos pensar lá consequências da Guerra do Paraguai para o Brasil. O que teve de diferente aí para o Brasil? Vocês viram que a grande questão para o Brasil é o quê? A formação para o Brasil. A partir disso se formou o quê? O Exército Brasileiro. Se estruturou o Exército Brasileiro. A gente pode dizer que a consequência para o Brasil foi essa questão da formação, né, do Exército Brasileiro. O que mais que a gente pode destacar nesse sentido, pessoal? De consequências para o Brasil dessa atuação na Guerra do Paraguai. A gente pode destacar também uma contradição que passou a existir entre negros que eram escravos e negros que vão voltar para o Brasil enquanto indivíduos livres. Então vai ter uma contradição. O indivíduo que é negro e é escravo, e um grande contingente de pessoas que foram para o Paraguai lutar pelo Brasil e que vão voltar para o Brasil como pessoas livres. E aí vai começar a ganhar força o movimento lá que pedia o quê? O fim da escravidão. Então não tem sentido uma pessoa negra ser escravo e outra pessoa ser livre, né? Não tem sentido existir mais escravidão. E o movimento chamado de abolicionista, que pedia a abolição da escravidão, vai ganhar força a partir então do final da Guerra do Paraguai. Então, além da formação do exército, a gente tem o quê? A questão abolicionista. Então, o fortalecimento do
Abolicionismo. Fortalecimento dessa questão, né, da luta pelo fim da escravidão no Brasil. Então isso vai ganhar força, por quê? Lembra lá, muitos soldados que foram para o Paraguai, negros, escravos, voltam e não tem mais essa condição de escravos. Então isso vai fortalecer essa campanha aí pelo fim da escravidão no Brasil. E é exatamente aí que a gente pode destacar, né, o nosso tema aí sobre o fim da escravidão. Então, a partir disso, a gente pode falar que ganhou força as ideias lá pelo fim da escravidão. E essas ideias que vão levar ao fim da escravidão, a gente vai ver que já vão gerar uma crise no segundo reinado. Já vão gerar uma crise lá no governo do Dom Pedro II. Por quê? Porque muitos indivíduos que apoiavam o Dom Pedro vão ser contra o fim da escravidão. Então eles apoiam o Dom Pedro até o momento que o Dom Pedro é favorável à manutenção da escravidão. Quando o Dom Pedro começa a dar sinais que poderia acabar com a escravidão no Brasil, esses grupos começam a abandonar o apoio às políticas do Dom Pedro II. Então, a questão do fim da escravidão, a gente vai ver que vai gerar também uma contradição para o governo brasileiro, que vai levar também ao fim do segundo reinado. Então, quando que começou, pessoal, essa história aí? Quando que começou essa história, então, de luta contra a escravidão? Começou só aqui com o final da Guerra do Paraguai? Só em 1870? Não. Já era uma questão um pouco mais antiga, pessoal. E que ela não começa só pelo Brasil. O Brasil, pelo Brasil, continuaria a ter escravidão há mais tempo, provavelmente. Mas, em 1845, então a gente vai entrar nas leis abolicionistas. Em 1845, pessoal, a Inglaterra criou uma lei lá na Inglaterra para dizer que o Brasil não podia mais comercializar pessoas. Como que era a questão da escravidão? Os comerciantes portugueses, ou já brasileiros, alguns, iam para a África, compravam pessoas na África e traziam essas pessoas para vender aqui no Brasil. Faziam um leilão, né, como se fosse um produto, e vendia essas pessoas ali no mercado de escravos. A Inglaterra, pessoal, desde o tempo que emprestou dinheiro para o Brasil ficar livre, lá em nos anos 1822, lá a partir de 1822, a Inglaterra já cobrava do Brasil o quê? O fim da escravidão. Desde o tempo que o Dom Pedro I estava no poder. Os ingleses queriam que o Brasil acabasse com a escravidão. Por que os ingleses queriam que o Brasil acabasse com a escravidão? Porque eles eram bonzinhos? Porque eles eram, né, santos, não queriam a maldade contra, né, pessoas escravizadas? Era por isso? Não. Os ingleses percebiam que o Brasil tinha um grande potencial de compra de produtos ingleses. Mas esse potencial do Brasil era reduzido por quê? Porque os escravos não ganhavam salário. Não tem dinheiro para comprar produto. Principal vendedor de produtos para o Brasil, Inglaterra. Mas com escravos não dá para ganhar, vamos dizer, o que o Brasil poderia oferecer para a Inglaterra, se fosse com um trabalhador livre. Então, desde o primeiro reinado, a Inglaterra tenta forçar o Brasil a acabar com a escravidão. Só que isso não acontece. Vai se arrastando, se arrastando, se arrastando, até que,
Em 1845, os ingleses, então, perdem a paciência. Em 1845, os ingleses vão decretar uma lei, pessoal, chamada de Lei Bill Aberdeen. Lei Bill Aberdeen. Essa lei Bill Aberdeen dizia o seguinte: olha, a partir desse momento, todos os navios que circularem no Oceano Atlântico com escravos serão presos, a embarcação vai ficar apreendida, vai passar a fazer parte da frota inglesa, os indivíduos vão ser levados de volta para o local de origem e os responsáveis ficarão também detidos e serão julgados pelos ingleses. Então os ingleses deram o ultimato com essa lei. Então era uma lei que basicamente dizia o seguinte: quem fazer tráfico de pessoas vai perder o navio. Essa era, né, a letra da lei. Então autorizava a prisão de navios com escravos. E aí, pessoal, o Brasil autorizava a prisão de navios. E a partir, então, dessa lei, os brasileiros vão ter que se espertar. Então, agora, a partir desse momento, eles vão ter que fazer alguma coisa para resolver essa situação aí, né, que gerou aí, imagine, uma lei lá no outro país. A Inglaterra vai intervir, né, na situação aqui do Brasil. Para fugir desse constrangimento, o governo brasileiro, Dom Pedro II, vai, em 1850, criar, então, uma lei chamada Eusébio de Queiroz. Então, a lei Eusébio de Queiroz proibia, 5 anos depois dos ingleses terem proibido dos portugueses fazerem isso, dos brasileiros fazerem isso, 5 anos depois, os brasileiros vão falar: olha, agora acabou a brincadeira. Então, 1850, a lei Eusébio de Queiroz proibia o quê? O tráfico de pessoas. Então, proibia o tráfico de pessoas da onde? Da África para o Brasil. Não pode mais trazer escravos. Da onde? Da África para o Brasil. Mas os brasileiros, eles sempre dão um jeito nesse negócio. Não pode trazer da África para o Brasil. Mas do Brasil para o Brasil? Pode. Então, o que começou a acontecer, pessoal? A partir de 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, os comerciantes que traziam pessoas da África, eles vão migrar. Eles vão começar a fazer um outro tráfico de pessoas, trazendo principalmente pessoas do Nordeste do Brasil, onde estava em decadência a economia, para o Sudeste, onde a economia, lembra lá, estava a 1000 por causa do ciclo do café. Então, o tráfico que era da África para o Brasil vai se transformar do Nordeste brasileiro para o Sudeste. Então, continua existindo tráfico de pessoas, só que não mais da África, mas dentro do Brasil. É o chamado tráfico interno, ou o comércio interno de escravos. Então, lei Eusébio de Queiroz proibia o quê? O tráfico de escravos, mas ela não proibia o tráfico de escravos aqui no Brasil. Então, vindos da África. Esse era o objetivo dessa lei. Basicamente, o que essa lei estava fazendo? Olha, cara, se vocês trouxerem da África, vocês vão ficar presos pelos ingleses. Então vamos parar com isso, né? Vamos proibir de uma vez. Ninguém mais vai ficar preso pelos ingleses. Proíbe a escravidão? Não. Só proíbe de trazer da África.
Aqui no Brasil pode? Pode. Então, comércio interno de escravos, a partir de 1850. Deixa eu passar aqui. Então, olha lá. 1850, olha lá. Lei Eusébio de Queiroz aboliu o tráfico externo, mas incentivou o chamado tráfico interprovincial, Nordeste e Sudeste. Muitos fazendeiros, pessoal, inclusive, vão tentar usar alternativas aí, tentando criar fazendas para reproduzir escravos, para fazer com que os indivíduos tivessem filhos, para eles poderem o quê? Vender o filho desses escravos. Já que aqui no Brasil não tinha sido proibido a escravidão, o que acontece? Você não vai trazer da África, mas você pode vender os filhos dos escravos. Vejam, né? Essa situação existiu. Vários fazendeiros vão tentar fazer isso a partir de 1850. Aqui vocês têm, pessoal, uma gravura mostrando o quê? Um desembarque de pessoas escravizadas, vindas do Nordeste, chegando no Rio de Janeiro. Então, coisa comum a partir de 1850.